Eu sempre pensei que certas coisas simplesmente não aconteciam com pessoas comuns. Histórias de perseguições sobrenaturais, entidades malignas, presenças que atravessavam a linha do real. Tudo isso parecia coisa de filme ou de relatos exagerados da internet. Mas o que aconteceu comigo, e que eu vou contar agora, foi tão real que até hoje me pego pensando se não enlouqueci, se minha mente não transformou algum trauma em algo que eu interpretei como uma força maligna. Só que o problema é que as marcas ficaram, as provas ficaram, e cada detalhe, cada cheiro, cada sensação, cada silêncio pesado demais para ser apenas silêncio, tudo isso continua me visitando quando eu fecho os olhos. Eu não estou contando isso para assustar ninguém. Não tenho o menor interesse em criar lendas ou histórias de terror baratas. Estou contando porque ainda hoje tenho a impressão de que aquilo não acabou. E que talvez, de alguma forma, continuar falando sobre isso seja a única maneira de manter aquilo afastado. Parece estranho, mas é verdade. E se alguém ouvir, alguém que talvez esteja passando por algo parecido, talvez também encontre uma explicação, ou ao menos não se sinta tão sozinho. Porque eu me senti absolutamente sozinho, mesmo com pessoas ao meu redor. Tudo começou de forma tão simples que eu jamais teria imaginado o que estava por vir. Eu havia me mudado para um pequeno apartamento no interior, um lugar barato, meio antigo, mas que atendia às minhas necessidades. Era pequeno, silencioso e ficava no fundo de um corredor estreito, como se tivesse sido construído depois que o prédio já estava pronto, encaixado ali por conveniência. Só isso já dava uma sensação meio estranha, como se o apartamento não devesse estar ali, como se fosse uma peça colocada depois, sem muito cuidado. Mas na época eu não pensei nisso. Eu só estava feliz de ter finalmente um lugar só meu, longe do caos da cidade. Os primeiros dias foram normais, o tipo de normal que, olhando agora, parece até suspeito demais. Eu sempre acordava cedo, tomava café olhando para a janela minúscula que dava para um muro de concreto. Trabalhava no computador e saía apenas à noite para comprar comida. Era uma rotina simples, mas confortável. Até que começou a acontecer algo que no início eu não dei tanta importância. Um barulho leve, quase imperceptível, vindo do corredor. Era como passos mais arrastados, lentos, como se alguém estivesse andando descalço sobre o piso frio. Eu lembro da primeira vez em que notei. Eu estava escrevendo, concentrado, quando ouvi aquele arrastar. Uma passada, depois outra. Nada muito marcante. Só que o estranho é que o prédio era praticamente vazio e o meu corredor dava direto para um muro. Não havia como alguém simplesmente passar ali e ir embora. Para passar ali, era preciso necessariamente ir até minha porta. Então por que os passos paravam antes? Por que não chegavam até a minha porta? Era como se alguma coisa parasse no meio do corredor e ficasse apenas esperando. Da primeira vez, eu cheguei a abrir a porta. Não vi nada. O corredor estava completamente vazio, silencioso, só com aquela luz amarela e fraca que piscava às vezes. Eu pensei que talvez fosse o encanamento ou algum outro morador que eu nunca via. Tentei ignorar. Mas na noite seguinte, e na seguinte, e na seguinte, o barulho voltou. Sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito. 3 passos arrastados, uma pausa longa e um silêncio tão denso que eu podia sentir nos meus ouvidos. Eu comecei a ficar inquieto. Meu sono ficou leve e eu passei a acordar várias vezes durante a madrugada com a impressão de que tinha alguém do lado de fora. Aquele corredor parecia cada vez mais estreito, mais escuro, mais sufocante. Até que numa noite eu ouvi algo diferente. Uma respiração. Não era alta, mas também não era humana. Era irregular, pesada demais, como se viesse de um peito enorme, cansado, mas ao mesmo tempo atento. Meu corpo inteiro gelou. Eu fiquei paralisado na cama.
Era como se meu corpo soubesse que, se eu me movesse, alguma coisa ia acontecer. A respiração ficou mais próxima, tão próxima, que eu juro por tudo que é mais sagrado, que parecia estar logo do lado da minha porta. E então, como se aquilo estivesse me testando, eu ouvi um estalo, como se algo tivesse tocado a madeira. Eu fiquei imóvel, com o coração acelerado, suando frio. Não sei quanto tempo passou, podia ter sido 1 minuto ou 1 hora. Mas quando finalmente ganhei coragem para levantar, tudo estava silencioso. Eu fui até a porta devagar, respirei fundo e olhei pelo olho mágico. E foi aqui que tudo começou a desandar de verdade. Eu não vi ninguém, mas o olho mágico estava escuro, como se alguém estivesse tampando a visão com algo muito próximo. Não era uma sombra difusa, era uma escuridão sólida, uniforme, como se fosse uma superfície encostada ali. Eu dei um passo para trás, sem saber o que fazer. Meu corpo inteiro reagia como se estivesse diante de um predador. O tipo de medo que não vem da mente, mas do instinto mais primitivo. O coração batia tão rápido que eu podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Eu pensei em ligar para alguém, mas o que eu diria? Tem algo maligno do lado de fora da minha porta? As pessoas iam achar que eu estava delirando. Eu mesmo achava que talvez estivesse. Então decidi apenas esperar. Sentei no chão, encostado na parede, encarando a porta. Depois de alguns minutos, o olho mágico voltou ao normal. Aos poucos, a luz do corredor voltou a ficar visível. E foi aí que percebi que algo ainda mais estranho tinha acontecido. Eu não tinha ouvido passos indo embora. Aquilo não fazia sentido. Se fosse uma pessoa, eu teria ouvido. O corredor ecoava tudo, até o som de uma chave caindo. Mas não teve nada, nem um som, como se aquilo simplesmente tivesse desaparecido, evaporado. Depois dessa noite, as coisas começaram a piorar. Primeiro foram os barulhos dentro do apartamento, pequenos, quase imperceptíveis, mas que me deixavam tenso o tempo todo. Um objeto que parecia mudar de lugar. O som de algo batendo levemente na parede. Uma sensação constante de que havia alguém atrás de mim. Eu comecei a trabalhar menos, a dormir menos, a comer menos. Meu corpo já não respondia direito. Eu estava sempre cansado, irritado, desconfiado. Até que uma madrugada, às 3h22, eu ouvi um som que nunca vou conseguir esquecer. Era como se unhas grandes, espessas, quase animais, estivessem arranhando a porta, lentamente, como se estivessem provando a resistência da madeira. Foi um som que atravessou meu corpo inteiro. Eu senti meus músculos travarem, minha garganta secar, minhas mãos tremerem. Era real demais, ruído demais, intencional demais. Eu gritei: "Quem tá aí?" O som parou por um segundo, e então algo arranhou a porta novamente. Só uma vez, mas de um jeito tão firme que eu senti a vibração na parede. Eu recuei, tropecei no chão e fui parar quase atrás do sofá. Não sei quanto tempo fiquei ali, encolhido, implorando mentalmente para aquilo ir embora. Até que, abruptamente, o arranhar parou. Mas um segundo depois, algo que eu nunca tinha ouvido antes aconteceu. Alguém, ou alguma coisa, falou meu nome. Não era uma voz humana, não era nem perto disso. Era como se várias vozes tentassem imitar a fala humana ao mesmo tempo, distorcendo meu nome de um jeito grotesco, seco, como se estivessem forçando cordas vocais que não existiam. Foi tão horrível que eu senti meu estômago virar. A voz disse meu nome de novo, e cada vez parecia mais próxima. Eu levantei com um impulso de puro terror, peguei a chave e corri até a porta, na intenção de fugir. Mas quando coloquei a mão na maçaneta, ela estava fria. Fria de um jeito impossível, como se tivesse sido deixada dentro de um freezer. Eu puxei a mão na hora, como se tivesse queimado.
Mas o pior foi quando percebi que, pelo lado de baixo da porta, a pequena fresta começou a ficar escura. Não era sombra. Era como se algo estivesse bloqueando a luz. Algo que se abaixava, que se posicionava bem ali, como se estivesse me observando por baixo da madeira, esperando que eu colocasse o rosto perto. Eu já não conseguia pensar. Meu corpo tremia. O ar parecia pesado, difícil de respirar, como se a temperatura tivesse caído subitamente. Eu tentei correr até a janela, tentei gritar, tentei fazer qualquer coisa que me tirasse dali. Mas no instante em que eu dei o primeiro passo, a voz voltou. Só que agora ela não estava mais atrás da porta, ela estava dentro da minha cabeça. Ela não falava palavras, mas sensações, medo, fome, o desejo de chegar até mim, de me tocar, de me arrastar para algum lugar onde eu nunca mais seria encontrado. Cada sensação vinha como um impacto direto doendo atrás dos olhos. Eu sentia como se estivesse prestes a desmaiar. Tentei tampar os ouvidos, mas não adiantou. A voz estava dentro. Não era algo auditivo, era algo que ultrapassava o físico. Eu comecei a rezar sem direção, sem nem saber o que dizer. Não sou religioso, mas naquele momento, qualquer coisa que me desse uma chance já era mais do que suficiente. Aos poucos, muito lentamente, a presença enfraqueceu. A sensação de frio diminuiu. A impressão na cabeça aliviou e a voz sumiu. Não de uma vez, mas como um eco se distanciando. Eu fiquei no chão, sem forças. Quando finalmente consegui me levantar, a fresta da porta estava clara de novo. O corredor estava silencioso. Parecia que nada tinha acontecido, mas a marca profunda dos arranhões estava lá, na madeira da porta, bem ao nível da maçaneta. Depois daquela noite, eu não consegui mais viver normalmente. Cada pequeno som me fazia pular. Cada sombra me deixava alerta. Eu tinha certeza absoluta de que aquilo não tinha ido embora. Apenas recuado, como se estivesse me estudando, aprendendo a chegar mais perto sem ser percebido. Eu comecei a notar coisas ainda piores, como minha sombra se movendo um segundo depois de mim, como se estivesse atrasada. Como reflexos nos vidros que não batiam com meu rosto. Meu corpo já não parecia só meu. E então, quando eu já estava à beira de perder completamente o controle, algo aconteceu. Algo que me fez perceber que aquilo que estava me perseguindo não era apenas uma presença. Era algo maligno, algo que queria mais do que simplesmente me assustar. Algo que queria me possuir, me levar, me apagar. E foi aí que a pior noite de todas começou. A pior noite não começou com um grito ou com um barulho súbito, mas sim com uma sensação. Uma sensação tão sutil no início, que por alguns segundos eu achei que meu corpo estivesse apenas reagindo ao cansaço acumulado, ao sono ruim, ao estresse constante. Era uma pressão leve na nuca, como se alguém colocasse a palma da mão ali, apenas o suficiente para eu perceber. Mas conforme os minutos passaram, a pressão aumentou. Não era dor, mas um incômodo crescente, como se dedos invisíveis estivessem apertando minha pele, testando, explorando, tentando entender a fragilidade do meu corpo. Eu estava sentado no sofá, exausto, olhando para a televisão desligada. A tela refletia parte da sala e, mesmo sem querer, eu ficava encarando minha própria silhueta ali. Só que havia algo errado com o reflexo. Não imediatamente, mas de certos ângulos, dava para notar que a sombra refletida não estava perfeitamente alinhada com a minha posição. Às vezes, ela parecia inclinada demais. Outras, parecia que meus ombros estavam mais curvados no reflexo do que na vida real. E o pior, a sombra parecia respirar num ritmo diferente do meu, como se tivesse vida própria, como se estivesse tentando acompanhar minha respiração e falhando. Eu pisquei forte, esfreguei os olhos, tentei convencer a mim mesmo de que era cansaço, de que era ilusão.
Levantei para ir beber água, mas a pressão na nuca aumentou bruscamente, como se aquele toque invisível tivesse se tornado mais firme, quase um aviso. Eu parei no meio da sala, paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. O ar estava pesado e aquele silêncio característico do apartamento parecia diferente agora, como se estivesse vivo, como se algo estivesse se movendo dentro dele, sem fazer som, mas deslocando o ar, mudando a densidade ao meu redor. De repente, senti um cheiro. Era sutil, mas ao mesmo tempo extremamente marcante. Cheiro de terra molhada misturada com algo podre. Não era apenas o cheiro da umidade. Era um odor forte, invasivo, como se algo estivesse apodrecendo dentro do apartamento. Meu estômago revirou na hora. O cheiro parecia se concentrar em certos pontos e depois se dissipava, como se estivesse se movendo, como se estivesse respirando comigo. Eu tentei abrir as janelas, mas o ar não circulava. Era como se estivesse preso ali dentro. E foi só quando voltei para o centro da sala que percebi algo diferente. O corredor que levava ao quarto estava completamente escuro. Não deveria estar. A luz do poste da rua sempre entrava pela janela e iluminava ao menos parte daquele corredor, por mais fraca que fosse. Mas agora não tinha nada. Era uma escuridão absoluta, densa, impossível. Parecia não ter fim. Eu dei um passo para trás sem perceber. O instinto gritava para eu não chegar perto daquele corredor. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim, algo que não era racional, parecia me chamar. Não com palavras, mas com uma sensação profunda de que eu deveria olhar, de que eu deveria chegar mais perto, como se estivesse sendo atraído. Eu não sei explicar por que fui. Talvez porque eu já estivesse psicologicamente quebrado, frágil demais para resistir a qualquer impulso que viesse daquela presença. Talvez porque parte de mim quisesse entender de uma vez por todas o que estava acontecendo. Eu dei 2 passos em direção ao corredor e a escuridão se moveu. Era como se tivesse pulsado. Não sei descrever de outra forma. A escuridão se expandiu por um segundo e depois voltou, como se estivesse respirando. Meu corpo inteiro travou. Eu senti a pressão na nuca aumentar ainda mais, agora como dedos que se afundavam na pele, apertando, controlando meus movimentos. E então eu ouvi, no fundo da escuridão, mas não era som. Era mais como uma ideia que vinha até mim como se estivesse sendo telegrada diretamente na minha mente. Uma presença que dizia sem palavras que eu deveria entrar, que eu deveria ir até o final daquele corredor, que algo me esperava ali. Eu quase fui, de verdade. Meus pés começaram a se mover. Eu lutava, tentava segurar a porta, tentava agarrar qualquer coisa para não avançar. Mas era como se outra força controlasse meu corpo. Eu sentia minhas pernas tremendo, minha garganta fechando, minha visão começando a escurecer nas bordas. Quando dei o 3º passo, escutei um som baixíssimo, um som tão discreto que qualquer pessoa normal teria ignorado. Um pequeno tique, como se fosse uma unha batendo levemente no chão, mas foi o suficiente para quebrar o transe. Eu recuei como se tivesse tomado um choque, tropecei no tapete e caí sentado no chão. No mesmo instante, a escuridão do corredor pareceu recuar alguns centímetros, como se tivesse perdido o controle sobre mim, como se estivesse irritada. Eu estava ofegante, tremendo, suando frio. A respiração parecia presa no peito e o pior, a sensação de ser observado era tão intensa que eu sabia com absoluta certeza que aquilo não estava no corredor apenas, estava atrás de mim também. Do meu lado, em cima, em toda parte. Foi nesse momento que ouvi algo que me marcou profundamente. Um sussurro. Dessa vez, auditivo, real. Uma voz baixa, arrastada, que parecia vir de dentro das paredes. Ela disse, volta. Eu levantei tão rápido que senti minhas pernas falharem. Eu tropecei em direção à porta da frente, tentando destrancar, tentando fugir,
mas a maçaneta novamente estava fria, tão fria que queimava. Eu puxei a mão instintivamente, mas dessa vez não recuei. Eu agarrei com força, mesmo queimando a pele, e consegui virar a chave. Quando a porta destravou, o corredor do prédio parecia normal de novo. A luz amarela iluminava tudo de forma triste, mas real. Nada se movia, o ar parecia mais leve. Sem pensar duas vezes, eu saí correndo. Eu não tinha destino, não tinha plano, não tinha nada. Eu queria apenas me afastar daquele lugar. Desci as escadas correndo, quase caindo, e quando cheguei ao térreo, encontrei o porteiro de plantão. Ele me olhou assustado. Não sei se era pela minha expressão ou se era porque ele já esperava me ver daquele jeito. Foi aí que percebi algo estranho. Ele não parecia surpreso. Ele parecia preocupado, e isso me deixou ainda mais em pânico. Eu perguntei, sem fôlego, se ele tinha ouvido alguma coisa no andar onde eu morava. Perguntei sobre o cheiro, sobre barulhos, sobre qualquer coisa. Ele hesitou antes de responder. Olhou para os lados como se tivesse medo de ser ouvido e então disse: "Moço, ninguém fica muito tempo naquele apartamento." Eu senti o chão sumir debaixo de mim. Meu corpo gelou. Perguntei por quê, mas ele só balançou a cabeça, como se não pudesse dizer. Insisti. Apertei seu braço, quase implorando, e então ele falou: "É melhor você sair de lá, hoje." Eu queria perguntar mais, mas naquele momento percebi que não queria ouvir a resposta. Havia algo na expressão dele, uma mistura de medo real e resignação, que me deixou completamente sem chão. Eu percebi que aquilo não era novo, que outras pessoas provavelmente tinham passado pela mesma coisa, talvez até pior. Voltei para a rua. Comecei a andar sem direção, completamente desnorteado. O ar frio da madrugada batia no meu rosto, mas eu não sentia nada. Naquele momento, eu só queria me convencer de que tudo era psicológico, que talvez eu estivesse tendo um surto, que minha mente estava pregando peças em mim. Mas cada vez que eu respirava fundo, aquele cheiro de terra molhada e podridão parecia voltar, como se tivesse grudado na minha pele. Eu caminhei até amanhecer. Sentei em uma praça, assisti o sol nascer, tentando acreditar que a luz resolveria alguma coisa. Mas a cada minuto, a sensação de que algo me acompanhava só crescia. Não era como antes, não era uma presença atrás de mim. Era como se estivesse dentro, como se tivesse atravessado alguma barreira quando tentou me fazer entrar no corredor. Fiquei ali por muito tempo, mas quando finalmente decidi voltar para o apartamento, não era porque eu queria, era porque eu senti que precisava. Como se tivesse algo lá esperando, como se não ir fosse pior. Quando cheguei na porta do prédio, respirei fundo e entrei. O porteiro estava do outro lado da guarita, dessa vez evitando contato visual. Subi as escadas devagar, com o coração disparado. Cada passo ecoava de um jeito estranho. Era como se o som fosse abafado antes de alcançar as paredes. Quando cheguei no meu andar, o corredor estava silencioso, mas diferente. O ar estava parado, imóvel. A lâmpada piscava levemente, como sempre, mas dessa vez cada piscada parecia mais longa, mais lenta, como se a luz estivesse lutando contra algo. E então eu percebi que a porta do meu apartamento estava entreaberta. Eu juro que a tranquei quando saí. Eu lembro claramente do barulho da chave girando, mas agora a porta estava aberta uns 2 dedos. E do lado de dentro havia escuridão. Uma escuridão que parecia me observar pela fresta. Meu corpo inteiro tremia. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter chamado ajuda, mas mesmo assim, mesmo com todo o instinto gritando para eu fugir, eu empurrei a porta e entrei. A escuridão me engoliu e ali dentro, pela primeira vez, eu percebi que aquilo não estava apenas me perseguindo, estava me esperando. E a partir desse momento, tudo o que eu pensei conhecer sobre medo mudou completamente.
Quando a porta se abriu completamente e eu finalmente pus os pés dentro do apartamento, a primeira coisa que senti foi a temperatura. O ar estava gelado de um jeito antinatural, como se tivesse sido sugado para dentro de uma câmara frigorífica. Minha respiração saiu em forma de vapor, visível, e isso me paralisou por alguns segundos. Não fazia sentido. Estávamos no início do verão e o prédio não tinha ar-condicionado central. Mesmo que tivesse, nunca ficaria tão gelado assim. A segunda coisa foi o silêncio. Não era apenas ausência de som, era um silêncio denso, sufocante, que parecia vibrar nos ouvidos como um zumbido grave. Eu fechei a porta atrás de mim, não porque queria, mas porque senti que, de alguma forma, deixar a porta aberta seria ainda pior. O trinco fez um estalo seco e esse som ecoou pelo apartamento como se tivesse caído em um abismo. A escuridão parecia ter ganhado forma desde a madrugada anterior. Não era simplesmente falta de luz. Era como se a sombra de cada objeto tivesse se expandido, se espalhado, engolindo as formas. A sala que eu conhecia parecia maior, mais profunda, distorcida. Meus móveis estavam no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo não estavam. Era difícil de explicar. Era como se eles tivessem sido ligeiramente deslocados, alguns centímetros para a esquerda ou para a direita, criando uma sensação de estranheza que fazia o cérebro travar por um segundo. Eu dei alguns passos hesitantes, sentindo o piso frio demais sob os pés. O cheiro de terra molhada e podridão era mais forte ali dentro, quase palpável. Parecia vir das paredes, ou do teto, ou do chão. Era impossível localizar. Eu engoli seco e tentei acender a luz, mas o interruptor não respondeu. Nenhum clique, nenhum estalo, nada. Era como se estivesse morto. Foi nesse momento que percebi um detalhe que fez meu estômago virar. A televisão, que eu tinha deixado desligada, estava agora com a tela acesa, não mostrando imagem alguma, apenas um brilho fraco, quase cinza, como se estivesse ligada, mas sem sinal. A luz fraca iluminava parte da sala, revelando algo que me fez gelar ainda mais. Havia marcas no chão, marcas longas, arranhões, paralelas, como se unhas enormes tivessem sido arrastadas ali. Algumas riscavam o piso inteiro, indo da porta até a sala. Outras vinham de dentro do corredor para a sala, como se algo tivesse andando pelo apartamento enquanto eu estava fora. Eu me aproximei devagar, sentindo uma mistura de pânico e fascínio doentio. Me ajoelhei no chão para ver mais de perto. Os arranhões eram profundos, quase atravessando o revestimento. Passei o dedo por cima de uma das marcas e senti a textura áspera, irregular. Elas eram reais, não eram rachaduras antigas, não eram desgaste, eram recentes. E naquele instante percebi algo aterrorizante. Os arranhões vinham até o sofá e paravam exatamente onde eu costumava me sentar. Era como se aquilo tivesse me procurado, me descoberto. A sala inteira parecia respirar. As sombras tremulavam de forma quase imperceptível, como se algo se movesse dentro delas. Minha visão começou a escurecer nas bordas, e o pensamento de que eu deveria sair dali imediatamente surgiu na minha mente. Mas antes que eu pudesse dar meia volta, ouvi um som vindo do quarto. Um som tão suave e ao mesmo tempo tão dissonante que meu coração parou por um segundo. Era uma batida lenta, 3 toques. Depois, um intervalo, mais 3 toques. Era como se algo estivesse batendo levemente na porta do meu quarto. Não forte o suficiente para chamar a atenção de alguém de fora, mas forte o suficiente para me chamar, para me avisar. Eu dei 2 passos para trás, tremendo, mas algo dentro de mim começou a se mexer. Uma pressão na cabeça, um zumbido, como se alguém estivesse apertando por dentro. Senti uma náusea súbita e me segurei na parede. E foi aí que percebi que a parede também estava fria, gelada. A sensação era quase a mesma de encostar em um bloco de gelo.
Foi então que ouvi novamente: "Volta." Não era o mesmo sussurro da noite anterior. Agora vinha de dentro do quarto. Era mais claro, mais definido. Ainda não era totalmente humano, mas dessa vez houve algo mais articulado, como se estivesse aprendendo a falar, como se estivesse testando tonalidades. Eu engoli em seco, e meu corpo começou a se mover sozinho em direção ao quarto, como se estivesse sendo puxado. A cada passo, a escuridão parecia se fechar em volta de mim. Meus pés pesavam, minha respiração falhava, o zumbido aumentava. Eu tentei me segurar na parede, mas ela parecia pulsar sob minha mão. Cada centímetro do ar me dizia que era um erro, que eu estava indo exatamente para o que aquilo queria, mas eu não conseguia parar. Quando cheguei à porta do quarto, ela se fechou na minha frente com um estalo tão forte que quase tive a impressão de que os batentes tinham se quebrado. Eu recuei, assustado, mas antes que pudesse reagir, a porta lentamente começou a abrir novamente, sozinha, sem vento, sem contato. A madeira rangia como se fosse velha demais, como se estivesse sendo forçada a se mover. A fresta se abriu alguns centímetros, revelando apenas escuridão, uma escuridão profunda, viva. E então eu vi algo. No canto da fresta, algo refletiu a pouca luz que vinha da sala. Um reflexo pequeno, mas que me fez gelar até os ossos. Parecia um olho baixo demais para ser de alguém em pé. Um olho que estava fixo em mim, observando. Minha visão ficou turva, minha garganta secou. Então, lentamente, o olho desapareceu na escuridão, como se tivesse recuado, me convidando a entrar. Eu senti a pressão na cabeça aumentar. Algo dentro de mim dizia que se eu entrasse, eu não sairia mais o mesmo. Eu não sei de onde veio a força, mas consegui virar o corpo e correr para a sala. Meu peito doía, minha respiração era curta, mas quando cheguei no meio da sala, percebi algo que me fez parar abruptamente. A porta da frente estava fechada, fechada de um jeito diferente. A fechadura estava trancada de dentro, mas eu não tinha trancado. Eu sabia que não tinha. E pior, a chave não estava na fechadura. A chave não estava em lugar nenhum. Eu comecei a procurar, desesperado. Olhei embaixo da porta, atrás dos móveis, na cozinha, no chão. Nada. Era como se a chave tivesse sido retirada da existência. Ou pior, como se alguém tivesse pego. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Passos lentos, arrastados, idênticos aos que eu tinha ouvido no corredor. Eu me virei devagar, com o coração acelerando a níveis que pareciam dolorosos. A sala estava escura demais, mas no canto, perto da cozinha, havia uma sombra que parecia mais densa do que o resto. Uma sombra que não correspondia a nenhum objeto. Eu pisquei. A sombra se moveu. Eu senti meu estômago se contrair e então, pela primeira vez, eu ouvi claramente, sem dúvida, sem distorção, uma respiração saindo daquela sombra. Baixa, funda, molhada. Era a mesma respiração que eu tinha ouvido do lado de fora da porta noites antes. Eu não sei explicar porquê, mas minha mente começou a preencher o vazio com a forma do que estava ali. Eu não via nitidamente, mas conseguia sentir o contorno. Era alto, mas curvado. Magro demais, como se os ossos estivessem forçando a pele por dentro. Algo que parecia mais comprido do que deveria ser. Parecia se mover de forma irregular, como se estivesse reorganizando o próprio corpo para se adaptar ao ambiente. O cheiro ficou ainda mais forte. Terra úmida, podridão, fumaça queimada. Era tão intenso que meus olhos lacrimejaram. Eu comecei a recuar, mas minhas pernas estavam bambas. A sombra avançou 1 centímetro e depois outro. Não fazia barulho algum. Era como se o ar absorvesse o som dos movimentos. Foi aí que notei algo que fez meu corpo travar completamente. No chão, ao lado daquela sombra, havia um rastro, não de pés humanos,
mas marcas profundas, longas como garras. Garras que raspavam o piso enquanto aquilo se movia. Eu tentei correr em direção à porta, mas tropecei no tapete e caí de joelhos. A dor foi aguda, mas o medo era maior. Eu engatinhei até a porta, tentando achar a chave de alguma forma, arranhando a madeira com as unhas, desesperado. Foi quando ouvi uma voz, não um sussurro, não um eco. Uma voz clara, rouca, rasgada, que disse meu nome com tanta clareza que senti meu coração parar. Eu virei a cabeça por reflexo e vi a silhueta completa pela primeira vez. Alta, magérrima. A pele parecia esticada entre ossos pontudos. A cabeça era inclinada para o lado, como se estivesse tentando entender meu formato. Não tinha cabelo. O rosto era longo demais. Os braços pendiam, mas eram longos demais, quase arrastando no chão. E onde deveriam existir olhos, havia apenas duas cavidades fundas, negras, mas que ainda assim pareciam me observar. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia pensar. Eu não conseguia mover um músculo. A coisa inclinou a cabeça mais um pouco, como se estivesse curiosa. E então, lentamente, abriu a boca. A boca não tinha dentes. Era apenas um rasgo profundo, escuro, que se estendia de uma bochecha à outra. E dessa boca saiu a mesma voz que tinha me chamado antes. Vem. Eu não sei como sobrevivi ao que aconteceu nos segundos seguintes. Minha mente desliga quando tento lembrar de forma clara. Mas lembro de ter chutado a porta com todas as forças. Lembro da madeira estalar. Lembro de um segundo estalo, mais alto, e da porta se abrindo com violência, como se tivesse cedido de repente. Lembro de correr para o corredor sem olhar para trás, quase tropeçando nos próprios pés. E lembro de, enquanto descia as escadas, ouvir um barulho vindo de cima. Um barulho que me persegue até hoje. O som da coisa correndo atrás de mim. Mas o som não era de passos normais. Era como se unhas enormes arranhassem as paredes enquanto aquilo se movia, deslizando de forma antinatural. Eu corri como nunca tinha corrido na vida. E mesmo assim, eu sentia que estava perdendo. Eu sentia a presença cada vez mais próxima, descendo as escadas atrás de mim, ganhando velocidade, como se estivesse se adaptando ao meu ritmo, como se estivesse aprendendo a correr como um humano. Quando finalmente cheguei ao térreo e atravessei a porta de saída, algo fez o som parar abruptamente. Silêncio, silêncio absoluto. Mas eu sabia, com certeza absoluta, que aquilo não tinha recuado. Tinha apenas parado, observando, esperando. E foi aí que descobri que o mundo fora do apartamento também não era suficiente para me proteger. Porque a partir daquele dia, a coisa começou a me seguir onde quer que eu fosse. Depois daquela fuga desesperada pelas escadas, eu não sabia para onde correr. Meu corpo se movia sozinho, puro instinto, como um animal tentando escapar de um predador que já sabia demais sobre ele. Quando cheguei à rua, a luz da madrugada já tinha se transformado em um sol fraco, escondido atrás de nuvens. Um vento leve soprou contra meu rosto, mas não trouxe alívio. Eu ainda sentia o cheiro da entidade, ainda sentia a presença dela. Era como se tivesse me marcado. Eu corri por vários quarteirões sem olhar para trás. Minha respiração ardia, minha garganta secava, minhas pernas tremiam, mas eu não podia parar. Não ainda. Só quando meus músculos simplesmente falharam e eu desmoronei no banco de uma praça vazia, percebi que não fazia ideia de onde estava. Pessoas passavam de vez em quando, mas nenhuma parava. Eu devia parecer um louco, suado, pálido, tremendo, olhando para todos os lados como se algo fosse saltar de qualquer sombra. E o pior, a sensação não sumia. Sabe quando você tem certeza absoluta de que há alguém atrás de você, mesmo quando sabe que não tem? Era isso, mas multiplicado por 100. Meu corpo reagia antes mesmo que minha mente processasse.
Cada passo ao meu redor, cada carro passando, cada porta de comércio que se abria, me fazia virar a cabeça com reflexo instintivo. Eu esperava ver a coisa a qualquer momento, a qualquer segundo. Esperava ver ela me observando da esquina, da sombra de um carro, da vitrine de uma loja. Mas ela nunca aparecia, não de forma visual. Ela aparecia de outra forma. A primeira vez foi quando tentei entrar em uma padaria para beber água. Quando coloquei a mão na porta, senti a mesma pressão na nuca que tinha sentido antes de tudo piorar no apartamento. A mão gelou. O ar ficou denso por um segundo. E então, muito suavemente, bem atrás de mim, como se estivesse a menos de 1 metro, ouvi minha respiração misturada com outra, uma respiração mais profunda, descompassada, pesada. Eu virei imediatamente, mas não havia nada. O vento não havia mexido. Ninguém estava perto o suficiente. O chão parecia congelado em silêncio. Eu ainda tentei entrar no estabelecimento, mas cada passo me dava a sensação de estar sendo puxado para trás, como se algo estivesse segurando minha camisa. Quando finalmente alcancei o balcão, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o copo. A atendente me olhou com estranheza e eu tentei sorrir, mas minha boca não obedecia. Eu simplesmente não conseguia parecer normal. Terminei rápido e saí. E foi aí que vi, na porta de vidro da padaria, o reflexo atrás de mim. Não era nítido, mas era real. Uma forma alongada, distorcida, parada bem atrás de mim, extremamente próxima, quase encostada. O corpo era curvado, com o pescoço inclinado para o lado, como se examinasse minha cabeça. Os braços compridos caíam de forma irregular, e a sombra, mesmo sendo apenas um reflexo, parecia mais escura que qualquer outra coisa ao redor. Eu pisquei, e a forma desapareceu. Mas o reflexo da minha nuca ficou para trás, como se minha imagem tivesse falhado por um quadro, como se eu tivesse sido puxado de volta por algo. Foi aí que eu entendi uma coisa terrível. Aquilo não precisava mais estar fisicamente perto para me alcançar. Estava ligado a mim, grudado em mim, talvez já estivesse dentro. Passei os dias seguintes vagando. Eu não conseguia voltar ao prédio. A ideia de entrar naquele corredor novamente me dava vontade de vomitar. Consegui pegar algumas roupas em uma loja barata e passei a dormir em hotéis diferentes, cada noite em um lugar. Mas nada adiantava, porque a coisa aparecia em todos eles. Primeiro no reflexo da televisão desligada, depois no vidro do box do banheiro, depois na janela do corredor, sempre do mesmo jeito, uma silhueta errada, torta, longa demais, às vezes parada, às vezes movimentando levemente a cabeça, como se estivesse se acostumando à minha rotina. Eu tentava ignorar, tentava me convencer de que era alucinação causada pelo estresse, mas cada aparição vinha acompanhada do mesmo cheiro de terra molhada, da mesma sensação de frio na nuca, da mesma pressão na cabeça. Eu sabia que não era psicológico, então as coisas começaram a piorar. Uma noite, acordei sem ar. Foi abrupto. Uma sensação aguda, como se algo tivesse pousado no meu peito, pesado demais. Tentei inspirar, mas o ar não entrava. Me debati, rolei da cama, bati contra a mesinha de cabeceira. O quarto inteiro pareceu girar. E então, enquanto eu estava ajoelhado no chão, tentando respirar, ouvi a voz. Dessa vez, não era um chamado. Era uma frase inteira. Uma frase que eu nunca vou conseguir esquecer. Agora você é meu. A voz não vinha do quarto. Vinha de dentro da minha cabeça. Mas havia algo ainda pior. Ela falava usando uma parte do meu próprio timbre, como se tivesse aprendido minha voz. Como se estivesse misturando a dela com a minha. Eu comecei a bater a cabeça contra o chão, desesperado, tentando fazer o som parar. Mas ele não parava. Ele ecoava nas paredes da minha mente como se tivesse sido gravado no fundo do meu crânio. Quando finalmente o som diminuiu, eu percebi que estava sangrando da testa. A dor era intensa, mas o pânico era maior. Eu não sabia mais o que era real. Não sabia mais quem eu era.
E então veio o episódio final. A noite em que tudo ganhou forma. A noite em que pela primeira vez eu percebi que talvez não conseguisse vencer aquilo, que talvez ninguém conseguisse. Foi em um hotel barato, no centro. Eu estava deitado, sem conseguir dormir, encarando o teto manchado. O cheiro no quarto começou a mudar lentamente. Primeiro, um cheiro fraco de umidade, depois algo mais forte, mais denso. A pressão na nuca voltou. A temperatura caiu tão rapidamente que meus dentes começaram a bater. A lâmpada piscou, 1, 2, 3 vezes, e então apagou. Eu fiquei totalmente no escuro, mas não por muito tempo. Porque segundos depois, uma luz suave começou a aparecer no canto do quarto. Uma luz branca, fraca, vinda de uma televisão desligada. E no reflexo do brilho fraco, eu vi. A coisa estava ali, em pé, no canto, observando, imóvel, mas viva. Era a mesma forma distorcida de antes, mas agora mais definida, como se estivesse finalmente pronta, como se tivesse evoluído. O corpo magro demais, a pele esticada demais, os braços longos demais. Mas agora havia algo novo. Ela não estava apenas me olhando, ela estava se aproximando. Com cada piscada do reflexo, ela estava um pouco mais perto. Primeiro a 3 metros, depois a 2, depois a 1. Eu não conseguia me mover. Era como se meu corpo estivesse preso, totalmente dominado. Minha respiração sumiu. Meu coração parecia parar e recomeçar sem ritmo. E então, pela primeira vez, eu vi o rosto dela claramente. A cavidade nos olhos não era vazia, algo se movia lá dentro, algo pequeno, como pupilas inexistentes tentando se formar. A boca começou a abrir, o rasgo aumentou, a pele esticou, e um som começou a sair dali, um som que era uma mistura de choro, gemido, sussurro e risada. Não era humano, não era animal, era um som impossível. Eu tentei gritar, mas a voz não saiu. A coisa colocou a cabeça perto da minha, muito perto, tão perto que eu podia sentir o cheiro dela, a respiração, o frio, o peso. E então disse, em um som que parecia vir de dentro de mim, eu vou entrar. Senti uma pressão interna absurda, como se algo tentasse atravessar o centro da minha mente. Foi a pior dor que já senti na vida. Comecei a bater com as mãos no rosto, no peito, em qualquer lugar, tentando afastar a sensação. O quarto girava, as luzes piscavam. A coisa se aproximava mais ainda, como se estivesse entrando na minha pele. Eu sinceramente achei que ia morrer ali. Mas foi nesse exato momento que algo mudou. Um barulho, alto, violento, vindo do corredor do hotel. Como se alguém tivesse batido uma porta com força. Como se algo tivesse sido arrancado da parede, e a coisa recuou alguns centímetros. Isso não fazia sentido. Ela nunca recuava. Outra batida, e outra, e outra. Cada batida fazia a coisa tremer, como se estivesse sendo forçada, como se algo estivesse expulsando ela. A luz do reflexo piscou mais forte, o ar esquentou, o cheiro diminuiu, e então, pela primeira vez, eu ouvi um som que nunca tinha ouvido antes vindo dela. Um grito de dor, agudo, irritante, dilacerante. A coisa começou a se contorcer como se estivesse queimando. A pele deformada parecia se retrair. O corpo magro torcia de forma impossível. E ela começou a recuar, para trás, para a sombra, para longe de mim. O grito sumiu. A luz apagou, o ar voltou e tudo ficou em silêncio absoluto. Eu não sei quanto tempo fiquei ali desmaiado ou apático, mas quando finalmente recuperei os sentidos, a coisa não estava mais ali. E pela primeira vez em semanas, eu não sentia a presença, mas também não sentia alívio, porque eu sabia que aquilo não tinha acabado. Da mesma forma que um animal ferido recua para longe antes de retornar mais forte, eu sabia que aquilo só tinha sido interrompido, não destruído, não vencido, só interrompido. Desde aquela noite não tive mais ataques diretos, mas ainda sinto sinais.
Ainda vejo coisas no canto do olho. Ainda ouço sons quando estou sozinho. Ainda sinto o cheiro de terra molhada quando entro em lugares escuros. Ainda sinto a nuca gelar do nada. E às vezes, quando estou prestes a dormir, ouço meu nome sendo chamado em um tom muito baixo. Baixo demais para vir do lado de fora. Baixo demais para ser meu pensamento. Um tom que não é mais assustador, é familiar. Como se aquilo ainda estivesse aqui. Como se estivesse esperando o momento certo. E é por isso que estou contando essa história. Não para assustar você, mas porque se algo parecido estiver acontecendo com mais alguém, você precisa saber, precisa prestar atenção nos sinais, cheiros que não pertencem ao ambiente, sombras que parecem se mover sozinhas, pressão na nuca, silêncio que parece denso demais e, principalmente, a sensação de que algo te observa mesmo quando você tem certeza de que está sozinho. Essas coisas não começam grandes, elas começam pequenas. Pequenas o suficiente para você duvidar de si mesmo. Pequenas o suficiente para te fazer pensar que está imaginando tudo. É assim que elas entram, é assim que elas se aproximam. E quando você finalmente percebe o que é, já é tarde demais. Se você está sentindo algo parecido agora, se a sua nuca ficou gelada durante esse relato, não ignore, não pense que é só impressão. Às vezes, impressão é tudo que você tem antes que alguma coisa realmente apareça. E antes que você feche esse vídeo, eu quero que faça uma coisa. Olhe para trás, só por um segundo. Garanto que, se não houver nada lá, você vai ficar tranquilo. Mas se você sentir qualquer coisa, uma sombra, um arrepio, uma respiração, então talvez você não esteja tão sozinho quanto pensa. E se quiser que eu continue trazendo relatos reais como esse, histórias profundas, detalhadas, com esse nível de imersão, então comenta aí o que você sentiu, se isso despertou algo em você. Se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer o conteúdo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque você não faz ideia do tipo de coisa que ainda tenho para contar.